Fala pessoal, professor Rafael aqui. Você tem muitos planos para a vida? Vou acrescentar mais alguns para vocês. Vamos planificar aqui as figuras sólidas que nós temos. Pega um prisma que tem uma base aqui, por exemplo, triangular. Se eu vou planificar, é como se eu pegasse o prisma, cortasse ele, abrisse e obtesse ali a sua planificação, algo em duas dimensões, como se fosse uma folha de papel. Ou então, ao contrário, quero construir um prisma. Então, pega um papel, com as dobraduras certas, você vai dobrando e vai obter sua figura sólida. Então, toda vez que eu planifico um prisma, sempre tem que lembrar que um prisma tem duas bases. A base do chão e a base do teto, né? Uma coisa assim. E elas são sempre iguais, de mesmas medidas e são sempre opostas. Então, na planificação de um prisma, todos esses representantes, as suas bases estão opostas uma à outra. Pode ser que dessa forma ou então dessa forma. Necessariamente não precisa estar umas alinhadas assim. Mas o importante é que eu tenho uma para cá e outra para lá. A quantidade que eu vou ter aqui de retângulos, porque todo prisma me dá retângulos como faces laterais, está de acordo com a sua base. Então, uma base de 4 lados, 4 faces. Uma base de 3 lados, 3 faces. Então, todos são retângulos. Toma cuidado, porque existem algumas questões que são um pouco mais sutis, como essa caixa aqui de papel, ou esse paralelepípedo. Se eu tenho essa dimensão aqui, eu preciso que eu tenha sempre dois desse cara. Se eu tenho o chão dessa caixa, a base dessa caixa, ela tem que ser a mesma coisa que a tampa dela. E as laterais também as mesmas medidas, porque eu posso pedir uma identificação dessa planificação e colocar figuras de tamanhos diferentes, mas tem que obedecer sempre a planificação, obedecer a figura original. Quando eu pego um dado ou um cubo, são sempre faces quadradas. Se eu vou para uma pirâmide, a ideia da pirâmide é você ter como faces laterais triângulos. Então, tudo vai depender da sua base também. Uma base quadrangular, 4 triângulos. Uma base triangular, teremos 3 triângulos de face mais a base. Se eu pego um cilindro, que é uma figura já que tem uma volta, uma revolução, corto ela aqui, abro, consigo planificá-la. Na planificação, essa parte lateral me dá um retângulo e eu tenho aqui as duas bases que são circulares. Se eu pego um cone também, corto ele, eu obtenho como se fosse uma fatia de pizza, como se fosse um setor aqui, mais uma circunferência. Essas, então, são as planificações dessas figuras. E toda vez que a gente mexe com plano, nós queremos gostar de mexer com áreas. Então, vamos identificar como se calcula as áreas desses prismas, de acordo até com sua planificação. Se eu quero calcular a área de um prisma, então, eu posso ver que existem bases aqui nesse prisma, dentro do seu contexto. Que pode ser que eu esteja mexendo com uma caixa aqui de papelão, uma caixa de papel, sapato, que não tenha tampa. Então, eu não tenho duas bases, apenas uma base só. Mas normalmente eu tenho aqui duas bases, mais a sua parte lateral. A sua parte lateral aqui são esses retângulos, são as faces, que dependem então da quantidade da sua base, né? A sua base determina para você quantas faces nós temos. Então posso falar que a área total de um prisma sempre será as suas bases mais as suas partes laterais. Essas partes laterais, a quantidade delas depende ali da sua base ao dizer quantas faces nós teremos. Porém, eu posso padronizar. Essa minha área lateral depende da quantidade de faces que eu tenho. Só que toda a face do meu prisma sempre será um retângulo ou um quadrado, que é o representante de um retângulo também. E todo retângulo traz para mim como medida essa parte aqui como a aresta da base, funciona como esse aresta da base aqui. E num prisma reto, aqui vai funcionar como a altura desse prisma. Que nem está aqui, a altura aqui. A área de retângulo, a área da face, é base vezes altura, que é um retângulo. Então, posso falar que é a aresta vezes a altura. Para todas as figuras do prisma. Quando eu vou para uma pirâmide, a pirâmide sempre me dá triângulos. Aqui como a aresta da base. E a altura desse triângulo, da face do triângulo, será dado um nome diferente, um nome de geratriz, com G. Porque a altura aqui vai associar mais com a altura da pirâmide, que pega por fora. A altura nasce no vértice e faz 90 graus com a base, com o chão. É perpendicular ao chão. Então, para a gente poder diferenciar qual a altura que também nasce no vértice e faz 90 graus com a aresta, nós chamamos de geratriz dessa face lateral. A área aqui de triângulo é base vezes altura sobre 2. Podemos padronizar dessa forma. Quando eu chego aqui numa circunferência, lembrando aqui, na pirâmide eu só tenho uma base só. Então, só tem uma base para se somar mais essa área lateral. Essa parte lateral é a quantidade de faces que nós temos. Quantidade de triângulos, cada triângulo a gente pode achar assim, base
a aresta vezes a geratriz sobre 2. Por último aqui, se eu quero achar... Perdão, por último não. Calma que ainda tem 2. Se eu quero pegar aqui a área de um cilindro, eu corto ele e obtenho aqui um retângulo. Então, consigo achar essa área com base vezes altura. Lembrando, quem que seria essa base aqui? Essa base seria o comprimento da circunferência. Porque se eu corto ela aqui, como se fosse uma cartolina, ela abre toda, essa parte toda aqui é como se fosse a volta que ela dá da circunferência. Uma volta completa da circunferência é 2πr. Então, posso falar que a base aqui é 2πr. Tanto que, se você pegar e dobrá-la aqui, você tem o comprimento da circunferência, a bordinha da circunferência. E aqui seria a altura, 90 graus, perpendicular, do seu cilindro, que está aqui. Elementos importantes do cilindro é a altura e o raio. Então, eu pegaria para achar a área total, a área da base, que é a área de circunferência, πr2, e a área lateral seria, então, dada por base vezes altura, aqui por 2πrh, a área lateral de um cilindro. Se eu mexo num cone, o cone traz para mim aqui, quando eu planifico, um setor. Um setor aqui que seria um pedaço, uma fatia de pizza, de acordo aqui com o seu ângulo aqui proporcional a ele. Posso ter cones mais abertos, cones mais fechados. Que é dado aqui também por outro elemento. O elemento aqui que nós temos do cone, nasce no vértice e vai até a base, nós temos a altura. O nosso outro elemento associado aqui é o raio, aqui embaixo. E na lateral aqui nós temos algo chamado também como geratriz. A geratriz do cone é diferente da geratriz da pirâmide em sua essência, mas a sua ideia permanece a mesma, porque a altura aqui também faz 90 graus com a base. A base aqui nós temos uma nova retinha chamada de apótema. O apótema a gente estuda um pouquinho depois. Ele é uma reta que nasce do centro da figura, no caso aqui no centro da base, chega até a aresta lateral e divide ela ao meio e é perpendicular. Então, uma reta mais bonitinha. E ela faz aqui, junto também com a altura e o apótema, a geratriz envolvendo aqui, nós obtemos um triângulo retângulo lá dentro da pirâmide. Assim como nós obtemos aqui no cone, também um triângulo retângulo, a altura com raio, a geratriz. Ambas as relações permanecem para as duas, na questão que, como é um triângulo retângulo, posso fazer Pitágoras. Pitágoras aqui, ao desenvolver, eu tenho altura ao quadrado, mais o apótema ao quadrado, isso é igual a geratriz ao quadrado. Uma relação importante aqui que nós temos para as pirâmides. Posso pensar assim também para o meu cone. Eu tenho altura ao quadrado, mais aqui no caso é o raio ao quadrado, isso é igual a geratriz ao quadrado. Então, quando eu traço aqui, olha, abro o meu cone, abro e planifico, essa parte aqui, lá do centro, lá fora, é a minha geratriz, que é essa parte aqui de cima. Só que se eu pensar que isso é uma parte de uma circunferência completa, essa geratriz está fazendo o papel do raio dessa circunferência. Então, isso aqui é um pedaço de uma circunferência, uma fração de uma circunferência. Então, eu posso pensar que isso aqui vai ser um setor de circunferência, proporcional ao ângulo. Para a gente não delongar demais, fazendo um paralelo de fração de circunferência, de uma parte de circunferência, nós vamos obter que a área lateral, essa parte aqui toda, vai ser dado por πrg. Porque eu também estou mexendo com a borda aqui da circunferência. Que essa borda aqui é dado por 2πr. Esse R aqui, no caso, é o raio lá do seu cone. Você está mexendo aqui. Então, dado todas essas comparações, nós obtemos que essa área aqui, lateral, é πrg, relacionando o raio dessa abertura, por causa aqui do cone, com a sua geratriz, que seria o tamanho desse cone, mais ou menos assim dito. Então, todas aqui são áreas laterais, lembrando, se eu quero a área total de um cone, é a área da base, πr2, mais a área lateral, πrg. Todas essas fórmulas são para calcular áreas que são importantes quando nós planificamos todas essas figuras. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, então.